último painel do nosso Congresso. É um painel de encerramento que tem também muito peso para nós, precisamente por ser o último depois destas jornadas em que estamos a partilhar conhecimento e, obviamente, também pelo peso de termos um presidente connosco que nos vai ajudar nesta reflexão. Vamos falar de mais um caso concreto também importante e vamos falar de dirigismo sobretudo, sem demoras, porque o encerramento aproxima-se e o jogo da Champions também, mas também temos muito interesse em ouvir o próximo interveniente. Chamar antes de mais o Alcides Freire, que é do Jornal O Jogo, Media Partner do evento, para moderar o painel. Bem-vindo, Alcides. Ora, sem demoras, para falar de Famalicão, SAD e Clube, exemplo de uma parceria de sucesso, mas do dirigismo desportivo, um dos melhores dirigentes portugueses, ou reconhecidamente um dirigente de eleição, e também o merece ser reconhecido assim, Miguel Ribeiro, presidente do Futebol Clube Famalicão SAD. Obrigado, Miguel. Bem-vindo. Boa tarde. Bem-vindos então ao último painel deste congresso da Andif. Antes de mais, em nome do Jornal O Jogo, agradecer o convite que nos foi endereçado para participar e dar também as boas-vindas especialmente ao Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão. Para quebrar aqui um bocadinho o gelo, vou começar com uma pergunta de 1 milhão de euros ou de 10 milhões de euros. Já há um clube, um destino para o Gustavo Sá ou outro grande jogador de Famalicão, ou ainda é cedo para termos estas conversas? Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui. Acho que um evento destes só peca por ter pouca gente, mas principalmente ter poucos dirigentes. E isto revela uma coisa muito clara. Há poucos dirigentes no futebol português. Acho que o futebol português tem alguns diretores, mas tem poucos dirigentes. Tem vários diretores porque acham interessante estar no clube. Tem vários diretores porque acham interessante ser um dos líderes de uma associação que existe lá na Terra, ou porque são mais ricos que os outros, ou porque são mais próximos do poder do que outros, mas poucos pensam o que é dirigir e fazer crescer as associações, os clubes, as SADs onde estão a trabalhar. Poucos pensam o que é quando olhamos para um dirigente ser alguém que tem a função de melhorar a organização onde exerce a sua atividade. De igual forma, se fosse CEO de um banco, se fosse CEO de uma empresa, a sua principal função era fazer crescer a empresa. Pronto, isto era só um à parte e um lamento que não me surpreende. Acho que a classe dirigente em Portugal é uma classe pobre do ponto de vista intelectual e acho que é uma classe muito pobre do ponto de vista financeiro. Isto é, há muito pouca independência intelectual e muito pouca independência financeira, o que leva a que quem exerce as funções não tenha independência intelectual e depois tenha medo de executar porque não tem, nas suas organizações, não na parte pessoal, como é óbvio, mas nas suas organizações, independência financeira. Então torna e tolhe muito a atividade de cada um. Isto era uma à parte, mas era uma nota que eu não podia deixar. Quanto ao Gustavo Sá, sim, o Gustavo Sá, pelo menos até 2029, tem clube, que é o Famalicão. Estamos muito felizes em ter um capitão de equipa como ele, em ter um capitão de equipa que aos 20 anos está a chegar aos 100 jogos de Primeira Liga, faz 21 anos no dia 11 de novembro e é capitão do Famalicão, já com os 20 feitos, e isso revela um pouco o que é o Famalicão. Um clube que cuida do jogo e do jogador, mas um clube que procura este perfil de jogador. Jogadores que tenham um futebol positivo, que tenham um grau de maturidade muito baixa, para sim verdadeiramente podermos fazer crescer o que é o Famalicão. E o que é o Famalicão hoje é claramente um clube, uma SAD, que em 7 anos, num primeiro ano, subiu à Primeira Liga e nestes últimos 6 anos esteve sempre na primeira parte da tabela, 1 ano em 9º, 3 em 8º, 1 em 7º e 1 em 6º. E é um clube é uma SAD que dá lucro, deu um lucro de 8 milhões de euros o ano passado, tem projetado jogadores para patamares diferentes do nosso e tem respeitado e vivido em cima de uma filosofia muito clara e muito definida que penso que qualquer um consegue
sem ver a camisola, perceber o que estamos a falar, que é o foco no jogo e no jogador. Deixe-me voltar à sua intervenção, ao seu à parte inicial. Esse quadro, essa realidade que traçou, é um fatalismo ou é algo que pode mudar nos próximos anos? Ou não vê que seja nos próximos anos? Nem é um fatalismo, nem é algo que pode mudar. Ainda há pouco perguntavam-me ali se eu achava que o futebol português, se havia um clima, se haveria no futuro união no futebol português. Não há, nem nunca vai haver. O futebol português assenta sempre em questões individuais, barra clubes ou barra organizações, e é assim hoje e vai ser sempre assim. Por isso, a união será sempre por quem lidera. A união será sempre exercida por quem lidera as organizações. O Presidente da Federação terá que liderar com uma força suficiente para não ter que pugnar pela união. De igual forma, a Liga e o Presidente da Liga terá que fazer o mesmo e cada clube terá que fazer o mesmo, porque numa perspectiva coletiva não existe hoje, nem vai existir amanhã, nem vai existir nunca. Vamos falar ao assunto que nos trouxe aqui, que é a realidade do Famalicão SAD, o Famalicão Clube. Fala-se muitas vezes de como se as SADs fossem uma entidade à parte dos clubes. A pergunta que eu lhe faço é como é que se descreve hoje em dia a relação entre a SAD do Famalicão e o Clube Famalicão? É um casamento feliz? É como todos os casamentos, uns dias melhores, outros dias piores? Quadro é que nos traz? As SADs são um mundo à parte dos clubes. Não significa que isso seja mau. E o Famalicão é um exemplo de que isso é bom. Há 7 anos, o Famalicão era um clube que competia na segunda Liga, estava há 25 anos fora da primeira divisão e era uma autêntica máquina trituradora de pessoas, porque o presidente que exercesse funções no Famalicão sabia que exercia funções no Famalicão e tinha que ter uma carteira aberta para cumprir e para cobrir o déficit que havia entre a receita e a despesa. E isto era um desenho que o Famalicão teria sempre. Há 7 anos, o Famalicão decidiu transformar a sua SEDUC numa SAD, permitiu a entrada de investimento, no caso capital estrangeiro, não necessariamente por aí, mas no caso foi, e com a entrada de uma SAD detida com investimento, permitiu que todo o universo Famalicão crescesse, a ponto de dizer isto. 7 anos depois, o Famalicão hoje tem a sua equipa A masculina na primeira divisão, o sub-19 na primeira divisão, o sub-17 na primeira divisão, o sub-15 na primeira divisão. Ontem foi campeão nacional da segunda divisão de futsal. Na próxima semana vai competir para ficar na primeira liga, não sei se vai ficar ou não, vai competir num play-off com o Rio Ave, mas se ficar, só o Benfica, o Sporting e o Braga é que têm todas as equipas sob a égide da Associação / Federação na primeira divisão. Isto só é possível porque há uma SAD do Famalicão. Uma SAD que ajudou, por um lado, no futebol profissional, a colocar o Famalicão num patamar acima e permite muscular o clube para também o clube, dentro da sua atividade, sub-15 para baixo, futebol feminino e futsal, também, pela via da receita que nós lhe proporcionamos, subir. Mas, paralelamente, o Famalicão subiu em sócios, paralelamente subiu em adeptos, paralelamente subiu em infraestruturas. Hoje a equipa A do Famalicão compete num centro de treinos de excelência. Subirá do ponto de vista de estádio no dia que a Câmara entender que nós somos parte decisiva e podemos fazer o que terá que ser feito, que é um estádio novo. Ou seja, há aqui uma perspectiva global que não nos podemos fechar só no desenho SAD. Mas a grande mais-valia, para mim, da SAD do Famalicão, é que a SAD do Famalicão foi constituída como uma SAD, pura e dura, e não foi constituída como um SOS. Houve uma pessoa à data, chamada Jorge Silva, que era o presidente do clube, que um dia se sentou com a sua direção e lhes disse: como está, não vamos evoluir. Como o Famalicão está, não vamos chegar a lado nenhum. No entanto, o nosso clube não tem dívidas. No entanto, o nosso clube é um clube absolutamente limpo. Por isso, a nossa decisão é muito clara. Vocês querem continuar com o Famalicão de segunda Liga, de Liga 3, e isto tem caminho? Ou nós vamos ser arrojados
e vamos tentar pôr o Famalicão na Primeira Liga, à qual eu não tenho capacidade, e vamos transformar um clube numa SAD e permitir o investimento. Abriram uma Assembleia Geral, um clube absolutamente limpo, que fique claro, quando a SAD do Famalicão entrou, tinha 0 de dívidas, e foi um desenho claramente de olhar para a frente. E às vezes um dos grandes problemas que as SADs têm, até do ponto de vista de imagem, principalmente lá atrás, agora isso já não acontece, felizmente, é que se confundia um bocadinho a sigla SAD com SOS. Íamos buscar uma SAD porque dentro de portas estava o caos, então nós precisávamos, era de um SOS, alguém que viesse pagar as contas. O Famalicão não foi assim. Acho que hoje há muito bons exemplos de que não são assim. Brevemente vão ver outros clubes a competir na Primeira Liga sob a forma de SAD, também com a mesma filosofia. Isto é, ter um sócio, ter uma SAD em que o sócio do clube é alguém que vai verdadeiramente aportar qualidade, investimento, porque o investimento neste ponto é óbvio que é fundamental. Já o disse mais do que uma vez publicamente, nós temos um jogador chamado Ugarte que revela o que representa uma SAD, em que havia a oportunidade de um investimento que o Famalicão per si não o conseguiria fazer, o acionista maioritário fez o investimento, só nesse jogador o Famalicão recebeu o que nunca vai receber, se calhar, em nenhum outro. Ou seja, esta capacidade de investir que depois gerará retorno, este é o caminho que podemos fazer mais a mais num país como Portugal, em que sabemos que as receitas são manifestamente curtas, em que o Famalicão, sem mercado, tem de receita 6 milhões de euros, o que é manifestamente curto para o que hoje custa o Famalicão, porque é um país que está muito limitado de várias coisas, desde a questão televisiva, desde a questão dos sponsors, desde a questão dos adeptos, desde até a questão de como está espalhado o país do ponto de vista de adeptos, porque realmente não é muito normal haver países como tem em Portugal, em que qualquer concelho tem mais adeptos do Porto, Benfica ou Sporting do que propriamente o clube do concelho. E isso limita-nos muito todas as outras receitas que não as de mercado de jogadores. E estas limitações, como é que elas são esbatidas? Serão esbatidas com investimento, ou externo ou interno, não importa, mas com investimento e um foco muito claro em mercado. Como cara de uma parceria de sucesso entre o Clube Famalicão e a SAD, compreenderá que ainda hoje, apesar desse caso de sucesso, alguns adeptos olham quase que com algum receio com a ideia de uma SAD no clube. Como é que, pegando no caso do Famalicão SAD, se pode afastar este medo dos adeptos? Ou acha que é um medo que não vai desaparecer? Na verdade, temos também casos de insucesso grande. O grande problema é que os primeiros casos, estamos a falar de 4 ou 5 anos de SADs, foram claramente casos de insucesso. Foram casos que criou no universo português muita resistência e desconfiança aos modelos SAD. Tivemos o exemplo do Olhanense, tivemos o exemplo do Beira-Mar, tivemos há pouco um exemplo do Aves, ou seja, exemplos muito, muito duros porque representaram o desaparecimento do clube. Mas a verdade é que isso também decorre da lei. Isto é, o facto de hoje uma SAD ser irreversível torna as coisas um pouco preto ou branco. Correndo mal, corre mesmo mal. Não há volta. Ora, perante essa imagem que tínhamos, ou que existia em Portugal, eu acredito que hoje, e o caso Famalicão ajuda muito, eu acredito que exemplos como o do Famalicão acabam por dar uma imagem melhor e fazem crer que é possível existir um modelo SAD que haja harmonia entre todos. O Famalicão não tem adeptos do Famalicão SAD. O Famalicão tem um emblema do Famalicão. Todo um trabalho que é feito entre o clube e a SAD é um trabalho essencialmente para um bem maior, que é o emblema. Porque se nós muitas vezes, e nós às vezes no futebol complicamos muito, temos muita mania que isto é muito difícil, e eu sempre aprendi, confesso, desde o meu tempo de Varzim, tinha um treinador que dizia que difícil é jogar fácil. E a verdade é que o futebol é muito isto. Isto não tem muito que saber, porque metade das vezes a resposta está em quem não fala, a resposta está num emblema. Muitas vezes o emblema responde. Às vezes nós estivemos caladinhos e olha para o emblema responde por nós. E o emblema responde por nós muitas vezes até nesta relação.
do que é o clube, do que é a SAD, do que é o bem maior, e o bem maior para nós é muito claro, é o emblema, mas é para mim, é para hoje José Pina Ferreira e antes Jorge Silva, que é haver uma clara execução em nome de um emblema. O futsal ontem chegou à Primeira Liga, a SAD do Famalicão estava representada. O Famalicão joga com o Benfica na Primeira Liga, o clube está representado. Mas não porque aquele tipo é o tipo do clube ou aquele tipo é o tipo da SAD. Não, o emblema chama o tipo do clube para o título de campeão da futsal. De igual forma, o emblema chama o presidente do clube para o jogo da SAD. Porque há um emblema que está acima de nós todos. E quando nós temos muitas dificuldades em responder aos desafios que temos permanentemente na nossa atividade esportiva, o silêncio do emblema, por vezes, é muito mais inteligente que o barulho das pessoas. E eu, dentro de portas no Famalicão, digo-lhes muitas vezes: vocês tiverem muitas dúvidas, olhem para o emblema que ele responde por vocês. Normalmente, ele está certo. E às vezes as discussões até nos jogadores. Treinador, diretor desportivo, scouting, este jogador é melhor, aquele, assim, perguntem ao emblema que o gajo vai responder a isto. Que é, às vezes para o treinador é o ponta de lança de 29 anos que faz 15 golos. Para o scouting é o de 18 anos que só faz 5. Para o diretor desportivo está ali no meio, entre os dois. O presidente é o que for mais barato. Mas se calhar o emblema vai responder por nós e vai resumir entre as 4 posições e vai dizer, aqui para o nosso emblema, o melhor é aquele tipo que está ali, que custa X, faz menos gols e tem isto de mercado. Pronto, faz aqui no fundo um balanço entre as várias opiniões e o emblema tem quase sempre a capacidade de responder. Até é isso. À relação SAD-clube, o emblema. O Famalicão já falou do investidor estrangeiro e a minha pergunta é, porque há outros casos, o que é que o futebol português tem de tão atraente para investidores estrangeiros quando, como o Miguel Ribeiro já referiu, num clube de média dimensão as receitas não são elevadas, há a percepção de que não há muitos adeptos nos estádios. Onde é que está o poder de Jogadores e treinadores. É o que nós temos acima dos outros. Nós temos uma capacidade muito grande de talento e hoje um talento melhor trabalhado. Acho que hoje, do ponto de vista até de formação, temos melhores treinadores. Nós temos melhores treinadores a partir de classes muito baixas, de sub-13, sub-15, bons treinadores. Permite-nos hoje ter talento muito mais precoce. Permite-nos, ainda há bocado diziam, hoje temos um dirigente numa final da Champions. Mas jogadores temos sempre. Nós jogadores nos últimos anos temos sempre. Joga o Liverpool, você vai encontrar para lá ou alguém português ou que jogou no campeonato português. Mas jogar o Real Madrid também encontra. E quem jogar, joga sempre jogador made in Liga Portuguesa na final da Champions League. Ou seja, é óbvio que o investimento externo olha para Portugal por qualidade dos jogadores, qualidade dos treinadores, um nível relativamente barato na sua operação e isso torna-nos muito apelativos. Ao que acresce hoje a ausência natural também de dirigentes e de clubes, o que torna os clubes muito mais expostos, não é? Porque nós hoje temos muito pouca gente para tocar o barco e isso permite que quem venha de fora acaba por ter aqui alguma facilidade em chegar e tomar conta do pedaço. Recorrendo aqui à minha calma e ainda mantendo este ponto, os fundos estrangeiros no futebol português atual são inevitáveis? Não há? Os fundos investidores estrangeiros são inevitáveis no futebol português? Eu acho que sim. Acho que sim, porque nós no mundo não vivemos sozinhos. E a verdade é que hoje o nível financeiro está muito elevado para nós portugueses, só por nós, conseguirmos acompanhar. Repara, quando lhe dou o exemplo do Famalicão, só ter de receita 6 milhões de euros, é o Famalicão, é o Gil Vicente, é o Moreirense, é o Rio Ave, não é só o Famalicão, são quase todos. E nós hoje, eu entrei no Varzim em 2003, eu tenho muito mais dificuldades a partir de 2022 em fazer recrutamento do que tinha nos 20 anos anteriores. Porque temos hoje uma concorrência que está a tornar o processo muito difícil. Nós hoje temos uma concorrência do Brasil, em que íamos buscar, hoje eles vêm cá buscar, os melhores treinadores vão, os jogadores vão acabar por ir também. Temos a Arábia Saudita, que nós nem sabíamos onde era a Arábia Saudita, hoje a Arábia Saudita leva jogadores e treinadores. O Médio Oriente, nós olhávamos para eles e achávamos, o que é o Médio Oriente? Eles levam-nos os jogadores todos, do meu nível principalmente, do nível Famalicão.
o Chipre, a Turquia. Perante esta realidade e esta concorrência tão nova, mas que nos cria tantos problemas, porque eu não estou com problema com os Big Five, o Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra, isso não é um problema, isso é uma solução, porque esses tipos chegam aqui e deixam-nos aqui sacos de dinheiro que depois os clubes grandes vêm comprar aos pequenos e há aqui um processo. O que me preocupa é o Chipre, o Dubai, o Qatar, a Arábia Saudita, o Brasil, porque chegam aqui, atacam verdadeiramente nos salários e tornam-nos os jogadores que poderiam jogar no Famalicão, no Moreirense, no Gil Vicente, impossíveis para os conseguirmos contratar. Ora, isto vai naturalmente fazendo crescer, porque isto é uma economia de mercado, vai fazendo naturalmente crescer o preço e Portugal hoje já não consegue resistir porque não conseguimos ser competitivos. Nós hoje, para sermos competitivos, naturalmente precisamos de investimento. Não me parece que investimento nacional seja algo possível, sobra investimento internacional. E por isso é que acho que há este impacto tão grande no investimento externo, que acredito que vai chegar também aos grandes. Deixa-me que lhe diga, não acho que isto vai parar no Braga e acabou. Isto é como o Covid, isto não vai parar em Tui e não continua até Portugal na fronteira. Isto é uma questão de tempo. Vamos resistir e vamos deixar de conseguir resistir. Ainda nesse ponto, como é que nós podemos garantir que esse investidor estrangeiro vem só por boas razões? Olha, esse é um desafio? Não é um desafio. Nós, por princípio, temos sempre esta resistência ao investidor. Às vezes até alguns clubes, que às vezes fazem um comentário e digam assim, o vosso medo é que vos levem a vassoura e o caixote de lixo, porque não há lá mais nada. Agora, eu acho é que os clubes têm que se preparar para receber investimento. Têm que ter a casa arrumada para receber as visitas. Têm que ter a empresa bem capaz de se perceber qual é o nível de investimento que precisa para crescer. Tem que ter os clubes como empresas para quando se recebe uma due diligence, quem vem cá não venha sanear o clube, não venha salvar o clube, mas venha mudar o clube de patamar. Imagina uma empresa têxtil. Você trabalha, tem um nível de clientes em que diz, se não reforço o meu nível de maquinaria, eu vou fechar a empresa. Porque as encomendas que eu tenho obriga a um investimento nas máquinas XYH. É igual. É permitir que alguém nos ajude a ter melhores máquinas para continuarmos a nossa produção. Igual. Tem aqui, voltando um bocadinho atrás a este caso, esta parceria entre Famalicão SAD e Famalicão Clube. O que é hoje esta relação foi um modelo definido desde o primeiro dia ou ela foi evoluindo ao longo destes anos? E de que maneira é que se foi, de que maneira é que ela foi evoluindo? Um dos grandes méritos como disse, do Famalicão, o que disse há pouco, é que aquilo foi uma operação querida. A Quantum Pacific queria comprar um clube e o clube queria vender a sua operação de futebol profissional à Quantum Pacific. E o facto de as duas organizações quererem, porque depois tornam-se sócios. E nós não nos podemos esquecer que o meu sócio, eu tenho 2 sócios na SAD, eu sou o presidente de uma SAD que tem 2 sócios, a Quantum Pacific e o Futebol Clube Famalicão. A pior coisa que há é quando nós vamos para uma sociedade e detestamos o nosso sócio. Isto já correu mal. E é importante que haja essa por um lado, lealdade, honestidade e vontade, em que haja estes 3 fatores que digam, eu vou ser sócio, o clube A vai ser sócio da empresa B, numa sociedade que se vai chamar Atacantes Clube Futebol SAD. E se tivermos isto dentro de portas, depois caminhamos juntos. O meu sócio, o Famalicão, tem 15%. Mas são 15%. Se só tivesse 10%, eram 10%. Não é isso, não é esse número que vai tolher o poder, vai tolher a intervenção que eles têm. Agora, cada macaco no seu galho. O que representa aquela percentagem do Famalicão Clube dentro da SAD são emoções, amor, pessoas, solidariedade, atuação dentro do conselho em quem precisa, idosos, crianças,
formação patamares baixos de idade, claro. Dar tudo o que não é negócio. E depois, o outro sócio cuida do que é negócio. Cuida dos jogadores, cuida do jogo, cuida das equipas profissionais que têm uma despesa grande e juntos tentarmos ter esta harmonia entre o que é a parte de humanizar o processo e negociar o processo. Porque se há coisa que o Famalicão hoje tem, e tem desde o primeiro dia, sempre o disse, e vamos continuar a ter, nós cuidamos de quem cuida de nós. O Famalicão, por exemplo, em dezembro, é a pessoa coletiva do Conselho que mais auxilia quem precisa, que mais prendas dá, que mais apoia o hospital, que mais está junto das associações de solidariedade, que mais vai a casa, que mais jogadores leva às escolas, que mais interfere e incide sobre o apoio escolar, que mais interfere e incide sobre quem tem mais carências e necessidades. Diz-me, mas isso não faz parte do vosso SAD de negócio. Não, não faz parte, mas isto faz parte de um todo de quem quer que isto cresça, de quem quer que o Famalicão, o Futebol Clube Famalicão, aquele emblema, ande em paz e harmonia e tenha 94% de lotação no estádio, apesar de ser pequeno, mas eles estão lá, esteja sempre presente dentro da comunidade, a comunidade esteja presente dentro do Famalicão e não resumirmos apenas a uma SAD que faturou 100 milhões de euros em 3 anos. Falando desse crescimento, porque o processo começa na segunda liga, com uma subida à primeira liga, até onde é que vai este crescimento do Famalicão? O que é que falta concretizar, se é que falta concretizar? Falta sempre concretizar. Se não faltasse concretizar, tínhamos que vender para quem viesse a seguir, continuar a ter a ambição e a vontade de concretizar outras coisas. Falta sempre concretizar. Nós, quando começamos, queríamos fazer um clube de primeira na segunda. Estávamos na segunda, criámos uma estrutura de primeira, fizemos crescer o clube, subimos divisão. Depois tivemos 6 anos em que estabelecemos na primeira divisão. Tivemos aqui 2, 3 anos muito complicados em Covid, porque não deixa de ser uma empresa que tinha 2 anos só de vida, abanámos um pouco. Acredito que agora voltamos à nossa estabilidade, mas temos muita coisa para fazer. Temos um estádio novo para inaugurar, temos uma Europa para atingir uma competição europeia, temos uma final do Jamor para atingir, temos muitos jogadores para voltar a pôr no patamar principal do futebol mundial. Temos isto todos os dias, temos que nos desafiar todos os dias a continuar a crescer. Temos hoje um centro de treinos bom, mas se calhar precisamos de mais um campo e precisamos de melhorar o departamento médico e precisamos de melhorar o departamento de scouting. Este verão fizemos um investimento grande em data que até agora não tínhamos, agora vamos começar a ter, e mais, e acho que isto é um desafio, como qualquer empresa em Portugal, desafiamos-nos a ser desafiados e a desafiar quem trabalha connosco. Porque se trata de uma empresa e porque voltamos sempre a esta discussão entre o futebol e os adeptos, a esta imagem romântica e as SADs. O Famalicão tem 8º lugar, um 7º. Pode ir mais além? É obrigatório ir mais além? Ou os adeptos do Famalicão não podem esperar mais do que uma certa tranquilidade e uns campeonatos tranquilos? Repara, é óbvio que o Famalicão pode ir mais além. Não é? Quando está... Uma coisa era estarmos numa outra divisão, estando na primeira, ficando 3 anos em 8º, 1 em 7º e em 6º, pode ir a 5º. Estamos a falar de detalhes. Estamos a falar da bola que num jogo entra ou não entra. Estamos a falar de ser mais eficazes e não perder... Nós este ano tivemos 6 meses sem ganhar em casa. Sim. Ou seja, se resolvêssemos o assunto mais cedo de ganhar em casa, este ano tínhamos feito o apuramento europeu. Mas mais do que isso e mais do que as expectativas das pessoas, o que é muito claro é nós termos este nível de transparência que existe no Famalicão, em que nós estamos sempre a tentar fazer o melhor. Cada um dá o seu melhor. E se vamos chegar à Europa, vamos chegar. Não sei se é já no próximo ano, eu acho que sim. Mas se me perguntasse há um ano, eu também achava que era este, por isso eu não sou a melhor pessoa para lhe responder a isso. Mas eu acho que vai ser no próximo. E eu acho que vai ser no próximo e nós estamos permanentemente a dotar o clube de ferramentas. O nosso orçamento sobe ano após ano. As condições de trabalho aos nossos profissionais melhoram ano após ano. Todos os departamentos que trabalham com equipas do Famalicão melhoram ano após ano. Há um investimento cada vez maior em todos os departamentos conexos às equipas.
Estamos cada vez mais fortes no departamento médico, estamos cada vez mais fortes no departamento de rendimento e performance, estamos cada vez mais fortes no departamento de scouting, estamos cada vez mais fortes na análise. Temos sempre coisas, não há nenhuma época de um ano para o outro que nós, obrigatoriamente, às vezes eu digo, nem que seja pior, mas nós temos que ter coisas novas. Temos que voltar, temos que estar sempre a inovar, temos que estar sempre a criar no Famalicão esta ambição. Até atingimos, e dentro de portas digo sempre, termos a ambição, obviamente que é um objetivo inalcançável, de ganhar todos os jogos. A nossa, eventualmente absurda, a nossa convicção dentro de portas é que somos capazes de ganhar todos os jogos. E isso é um processo de construção. Os 100 milhões de euros em vendas de jogadores são um pormenor nestes 7 anos ou são um core business do Famalicão SAD? São um por maior, porque isto é tudo muito bonito, mas todos os meses e se calhar todos os dias temos contas. E hoje o Famalicão opera ao nível que opera porque vendeu 100 milhões de euros. Porque se não vendesse 100 milhões de euros e não tivesse a dar o lucro que dá, era impossível operarmos como operamos e investirmos no que investimos. Porque o Famalicão investe muito em coisas pouco visíveis, porque o que é visível são aqueles 11 jogadores que jogam e os 4 ou 5 que entram do banco, mas há muita coisa por trás que nos está a levantar. Entretanto, o Famalicão já foi campeão nacional de sub-19, compete até às últimas jornadas para ser campeão de sub-23, tem todas as equipas na primeira divisão. Tudo isto é um processo, porque as vendas do Famalicão não são vendas por acaso, são sempre dentro de um perfil de jogador, dentro de um perfil de idade, dentro de um perfil de crescimento entre portas. É impensável um jogador sair do Famalicão com o valor que entra, porque ou nós temos muita sorte, ou então alguma coisa estaria errada. O jogador, quando sai, vai muito melhor do que o que entrou. Por isso há um trabalho muito grande e há um investimento muito grande, porque este tipo de vendas fazem parte do nosso negócio, fazem parte do nosso investimento e este é o retorno. E como é que se gera essa pressão do resultado desportivo com essa exigência financeira? Quem anda no futebol sabe que o início temos que ganhar. Não há ninguém, treinadores, dirigentes, jogadores, que não saiba que ganhar é algo que está noutra página. É uma página que nem vale a pena ir lá, porque essa é uma página inegociável, é uma página inquestionável. Ganhar, sim, sim ou sim. Porque caso não se tenha essa capacidade, depois paga-se o preço muito no caminho, treinadores principalmente, mas mais gente. Agora, esse é o grande problema quando se vive em competição. Nós conseguimos, numa primeira divisão, 18 equipas fazer tudo perfeito, e uma é campeã, uma vai à Champions, outra vai à Europa, 2 ou 3 descem, e fizeram todos a mesma coisa. Isso é o grande desafio, isso é o grande, até se calhar, problema, porque nós poderíamos ter 18 empresas de construção civil operarem todas bem e eram todas rentáveis. No nosso caso não é assim. Se me pergunta, é a grande dificuldade? Claro que é, porque se assim não fosse, nós todos operávamos num modelo muito simples. Aqueles jogadores jovens, esperar que alguém viesse cá vê-los, comprá-los e levá-los. É um bocado, e era por aí que se esbatia a diferença e a dificuldade que existe entre a receita e a despesa. É aí que incide a nossa, acho eu, o nosso segredo. É que temos sido, não obstante o que perdemos, os jogadores que saem, temos sido competitivos. Às vezes não temos sido competitivos no tempo certo, porque, dou-lhe um exemplo, o ano passado nós perdemos o Francisco Moura no dia 2 de setembro. Era talvez o jogador por onde nós éramos mais perigosos, não obstante ele ser lateral esquerdo. Não é fácil redefinir um jogo quando nós estávamos tão dependentes do Francisco Moura. Mas como é que nós vamos combater um jogador que tem uma proposta do Porto, em que nós até estávamos dispostos a não aceitar, mas o jogador não estava disposto a não aceitá-la? Estas dificuldades é onde está a grande dificuldade da operação. Ribeiro, usando a sua experiência de futebol, que é anterior ao Famalicão, os presentes saberão, e trazê-lo para a atualidade, aproveitando que estamos a falar de futebol. Como é que olha para esta ideia que tem surgido nas últimas semanas de uma redução de número de clubes na Primeira Liga? Pela sua experiência como... Confesso que não sei responder a isso porque não estudei ainda, mas vou-me debruçar sobre isso, porque esta semana falou-se sobre o tema no Conselho de Presidentes. Eu nem sabia que era um tema,
Fiquei a saber desde quarta-feira que é um tema e acho que das piores coisas que nós podemos fazer é primeiro fazer e depois pensar. Por isso, se isto só saiu quarta-feira, aplaudo há muita gente naturalmente que é muito mais inteligente do que eu e tiveram uma capacidade mais rápida de perceber o que fazer. Eu, como só vi quarta-feira o tema, não o conhecia, vou estudar, vou perceber que tipo de opiniões, posições, estudos existem sobre a temática e depois, naturalmente, com a minha opinião fundamentada, vou dizer se é melhor ou se é pior. Como só foi quarta-feira o tema, nunca tinha ouvido falar disso em sedes oficiais. Não lhe sei responder. Mas 18 clubes é um bom número? Não lhe sei responder. Sei que não conheço nenhum campeonato europeu de nível com menos de 18. Isso sei de dizer, porque sei contar. Agora, se é melhor ou pior, não lhe sei responder. E o final da Taça da Liga, já agora? O final da Taça da Liga. Outro tema que também só vi na quarta-feira. Já fizemos 2 ou 3 mudanças sobre a Taça da Liga. Também desde quarta-feira em 2 dias, também não lhe consigo responder. Aplaudo, porque, repito, naturalmente há pessoas muito mais apetachadas do que eu e são mais rápidas. Eu, com 2 dias, só sei se não lhe sei responder também. Mas sabendo, posso... Porque há uma coisa que o Famalicão tem, e eu tenho tido, e graças também muito ao Famalicão. No Famalicão temos independência financeira e intelectual. Por isso, no dia que nós tivermos definida a nossa posição, depois de estudados os temas, nós nunca estamos na zona cinzenta. É preto ou é branco? Sim, a favor? Não. Nem que no final podemos ficar sozinhos. Agora, sobre estes temas, como são tão recentes e só têm 2 dias, não lhe sei responder. Voltando ao Famalicão, nesta viagem que tem feito lá, qual foi o pior momento, o momento de maior dificuldade? Covid? Como claramente o Covid. Repara, o Famalicão num primeiro ano não sabíamos, nem nós nem ninguém, ao que vinhamos. Começamos uma época, porque tivemos 25 anos fora da primeira divisão, o clube tinha muito poucas bases, então subimos divisão, foram quase todos os jogadores embora, era claramente uma equipa muito formatada para subir, mas entendia que tinha muitas dificuldades de competir na Primeira Liga, então levou-nos a quê? Nós recorremos a muitos empréstimos, um bocadinho numa solução fast food, tínhamos meia dúzia de jogadores nossos, meia dúzia de jogadores emprestados. Entretanto, chegámos a fevereiro, estávamos muito bem, Covid. Recomeçamos, não recomeçamos, recomeçamos sem problema nenhum, não há problema, chega ao verão e deu-nos a primeiro grande impacto, que foi o quê? Vendemos o Tony Martínez e o Pote, o Pedro Gonçalves, e foram-se embora os jogadores que tínhamos emprestados, o Neuan Pérez, o Fábio Martins, o Urus Racic, o Diogo Gonçalves. Então nós tivemos que fazer um plantel em Covid de novo, tínhamos 4 ou 5 jogadores outra vez. Contactávamos os clubes parceiros e amigos e todos nos diziam: nós estamos a operar com 40 jogadores, porque todas as semanas ficam 10 jogadores de fora. Eu não te posso emprestar nem vender nenhum jogador. Nós estávamos a começar, uma empresa relativamente nova, tinha 2 anos, e estávamos sem jogadores. Então foi um ano muito difícil. Foi talvez a equipa mais fraca que construímos, foi uma equipa que teve em risco de descer divisão, foi uma equipa que só não desceu divisão porque fizemos um janeiro muito forte, principalmente musculada pelo investimento do proprietário, em que percebeu perfeitamente o que se estava a passar e o porquê de estarmos naquela situação, e foi muito claro, nós estamos nesta situação porque aconteceu isto, temos 2 caminhos, ou investimos ou vamos cair. Parece-me que é melhor investir do que cair, porque depois vamos investir quando cairmos. E nós, em último lugar, compramos o Ugarte, por exemplo. Então fizemos um investimento grande em janeiro para nos salvarmos, salvamos e voltamos outra vez por aí acima. Isso foi o pior momento, por um fator exógeno na nossa operação, mas que aproveitou toda a gente, por isso não me vou lamentar pelo que aconteceu, porque aconteceu, olha, no meu caso pessoal, aconteceu uma coisa bem pior do que aconteceu ao Famalicão, por isso o que aconteceu em Covid não foi nada de uma desculpa, fez parte do nosso caminho, mas foi claramente o momento mais difícil do nosso trajeto. Porque estamos no Congresso da Andif, a minha pergunta é: que conselho daria a um dirigente que esteja a começar num contexto semelhante ao Famalicão? Que conselhos é que dará a um dirigente de uma SAD para que o projeto corra tão bem como está a correr o projeto em Famalicão? O conselhos que dou, e quem sou eu para dar conselhos, mas o conselho que dou, tanto me faz ser de uma SAD como ser de um clube, é que acho que os treinadores, os jogadores e qualquer função obriga a preparação, pensar e ter ferramentas. Nos dirigentes não foge disso.
Acho que os dirigentes têm naturalmente que ter ferramentas e ter a capacidade de executar uma tarefa que é, na minha opinião, só a mais importante do clube. Os proprietários do Famalicão, na altura o Famalicão estava na segunda Liga. Eu nunca mais me vou esquecer da nossa reunião e foi um dos grandes motivos de eu ter saído da Liga Europa do Rio Ave para o Famalicão para a segunda Liga, que foi, eles foram muito claros, nós temos que construir um Conselho de Administração capaz de executar o plano e a visão que nós temos para o clube. E no fundo é o que eu acho que os dirigentes devem ter. É uma visão e um plano, uma filosofia até, e depois executá-la. Nós podemos ser acusados no Famalicão de tudo, menos de ter uma visão e uma filosofia definida desde o primeiro dia que tivemos na Primeira Liga. Jogador jovem, um jogo positivo, olharmos para a baliza adversária. Todas estas características são algo que teve sempre connosco. Nós tivemos sempre a média de idades mais baixa da Primeira Liga, nós tivemos sempre muita atividade nos mercados, nós tivemos sempre um jogo positivo e ofensivo. Tudo isto é algo que a mim e a minha tarefa é executá-la. O que sugiro a todos os que têm SADs ou clubes, não importa, é termos claramente uma visão e uma filosofia para a nossa função e executá-la com o rigor, com o respeito que a função merece, que é muito. E eu reconheço que eu sou um privilegiado em relação aos outros dirigentes, porque eu sou profissional. Às vezes, e às vezes conversava isso, quer com o ex-presidente do clube, quer com o atual presidente do clube. E diz, eu não vou discutir com vocês questões de pormenor, nem questões de por maior, porque eu sou profissional. E eu sou um privilegiado de poder exercer a função de dirigente sendo profissional. É óbvio que hoje em Portugal existe muito amadorismo, existe muito voluntarismo e as pessoas dão o máximo que podem dar e a mais não são obrigadas, porque é muito difícil ser dirigente quando se trabalha nas suas atividades, ou tem uma empresa, ou se trabalha por conta de outrem, não importa, e às 6 da tarde ou às 6 e tal, ainda ter disponibilidade mental, física, roubar tempo às famílias e ter ao mesmo tempo discernimento. Por isso, é óbvio que 90 e tal % dos dirigentes em Portugal, eu ia dizer 95, mas eu tenho medo de ser modesto e ser mais. Mas para ser simpático, 95% dos dirigentes em Portugal merecem um grande aplauso porque fazem sacrificando tudo. Eu tenho um exemplo em casa. O meu pai foi 28 anos presidente do Joane, onde sacrificou tudo. Tempo, dinheiro, se calhar até relações. E a verdade é que para as organizações crescerem, principalmente a partir de um certo nível, é óbvio que o profissionalismo é fundamental. É impossível pedir a alguém que já dá de uma forma graciosa e tão cara para o próprio, mais do que o que dá. E isso acho que é claramente um dos grandes problemas do dirigismo em Portugal. Também porque as organizações são pobres, e não são capazes de cumprir. Mas cabe na cabeça de alguém que o presidente do clube, ou um presidente de uma associação, que entrega centenas de horas à causa, ainda tenha que pagar à causa que entrega? É óbvio que isto são pessoas muito especiais e, por vezes, nem são as melhores. São aquelas que têm disponibilidade mental, disponibilidade, às vezes, de amor, de emoção para o cargo, mais até do que intelectual. Mas a verdade é que é um esforço tremendo, desde a formação, ao sénior, às organizações, às associações, às instituições, por certa Andif. E isto merece um aplauso todos estes dirigentes, porque não é fácil arranjar pessoas capazes de uma forma, dizer graciosa, mas muitas vezes não é graciosa, que eles ainda pagam, poder exercer e executar em nome de bens comuns, coletivos, da sociedade. Às vezes é trabalho comunitário, porque neste caminho temos jovens, temos crianças, que toda a nossa atividade esportiva substitui-se ao Estado e substitui-se às vezes até às famílias para exercer junto deles a atividade que deveria ser por outros. Roberto, muito obrigado. O nosso tempo terminou. Aproxima-se também a final da Liga dos Campeões. Obrigado.
Miguel, muito obrigado Alcides. Reitero o agradecimento em nome da Andif pelo Jornal do Jogo ter dado o braço, por ser um media partner e cobrir este evento que muito nos orgulha. E obviamente também agradecer ao Miguel, até por força da tua intervenção inicial, que acho que é muito importante para os dirigentes portugueses. Fechamos assim com chave de ouro no que diz respeito aos painéis. Vamos ter já a sessão de encerramento para vos libertar para a Champions e para o jantar. Quero então chamar o Sr. Presidente da Andif para entregar aqui as lembranças. Só um bocadinho, exatamente, tanto ao Alcides como ao Miguel Ribeiro, Presidente do Famalicão. Juntem-se só no meio, por favor, Miguel, para a foto com os todos, por favor. Muito obrigado.